Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. Estamos na última semana do mês que teve como tema central a importância de aliarmos o treino físico ao treino mental. Recebemos ao longo do mês 2 convidados que partilharam a sua experiência e que muito nos inspiraram com as suas partilhas. E como sabes, na última semana venho responder às tuas perguntas e começo desde já por agradecer cada feedback, cada comentário e cada dúvida. Juntei as vossas perguntas porque algumas eram muito parecidas e espero conseguir responder a todas. E vou já avançar para a primeira pergunta que vocês me fizeram. Tenho jogos em que entro desconcentrado e só acordo a meio. Como é que eu posso mudar isso? Então, eu começaria por te dizer que esse arranque lento, na minha opinião, pode ser sinal de que o teu cérebro ainda não reconheceu que está em contexto de competição. Ele precisa de sinais que o ajudem a acordar. Então, qual é a sugestão que eu te deixo? A minha sugestão é criares um ritual antes de cada jogo. E este ritual pode ser diferente para cada um de vocês. É também importante que percebas o que é que faz mais sentido para ti. Então, começo por te dizer, quando chegas ao local do jogo, desconecta-te. Desconecta-te de tudo o que é externo à competição. E quando eu falo em desconectar, falo mesmo de te afastares do telemóvel, das redes sociais, das chamadas, das mensagens, porque tudo isso vai-te obrigar a teres uma atenção dividida. E nesse momento, a única coisa que interessa é o jogo. Então, procura também ter alguns momentos de silêncio antes do jogo e aproveita esses momentos para respirar, para refrescares a cara, por exemplo, e também para pensares naquilo que queres fazer em campo. Basicamente é decidir como é que tu queres entrar e como é que queres jogar nesse dia. Podes também ouvir uma música que te faça sentir bem, que te faça sentir energizado. Escolhe, por exemplo, uma frase de incentivo que podes dizer mentalmente a ti próprio e quando entras em campo, procura entrar com o corpo direito e com uma atitude confiante. E isso vai-te ajudar a despertar. Estas ações o que é que vão fazer? Ativam os teus circuitos de foco. Começas a preparar o jogo antes do jogo começar. E lembra-te de uma coisa. Quando descobres aquilo que funciona, mantém e repete todos esses hábitos antes de cada jogo. A segunda pergunta que eu tenho aqui. O que é que eu faço quando estou a jogar bem, mas cometo um erro e fico logo preso a isso? Aqui o erro não é o problema. Temos falado nisso ao longo do mês. O problema é a história que tu contas a ti próprio sobre o erro. E o segredo está precisamente em interromperes essa história. E começa por fazer isso nos treinos. Não esperes pelo dia do jogo. Cada vez que falhas num treino, dizes a ti próprio qualquer coisa como vamos, a seguir a bola é minha, e vais preparando o teu discurso interno para os momentos em que falhas. Olha, diz-me uma coisa. Quando um colega teu falha, o que é que tu fazes? Puxas por ele, certo? Então faz isso contigo. E em jogo, quando algum erro acontece, diz a ti próprio aquilo que dirias a um dos teus colegas. E a seguir, foca-te na próxima jogada. A tua energia tem que estar no que ainda podes fazer e não naquilo que já aconteceu. Ainda ligado ao erro, tenho aqui outra pergunta. Sinto que quando erro, os outros deixam logo de confiar em mim. Como é que eu mudo isso? Olha, muitas vezes isso é mais sobre o que tu pensas do que sobre o que os outros pensam. A tua confiança e a confiança dos teus colegas constrói-se com consistência e não com perfeição. Não fiques a tentar provar que és bom. E a minha sugestão é que sejas bom na forma como respondes ao erro, porque é isso que vai ficar na memória dos teus colegas. Mais uma pergunta, como é que eu posso manter a intensidade? Esta é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. Como é que eu posso manter a intensidade em jogos menos importantes? E agora a minha pergunta é, o que é que faz com que um jogo seja menos importante? É o facto de não ser decisivo? É o facto de já não teres nada a perder? É o quê? Lembra-te disto, a tua mente não sabe se o jogo é importante ou não. A nossa mente age de acordo com a informação que nós lhe passamos, que nós lhe damos. Se tu pensares que todos os jogos são importantes e olhares para cada jogo como uma oportunidade de fazeres o que mais gostas, de olhares para cada jogo como se fosse o último, então eu acredito que tu vais manter a intensidade. Sabes que esta pergunta lembra-me uma conversa com um atleta da primeira divisão a quando da preparação de um jogo da Taça de Portugal. Eles iam jogar
contra uma equipa da terceira divisão. E em conversa comigo ele dizia-me, sabes Filipa, mesmo com diferenças óbvias entre equipas, entre plantéis, o Mister consegue sempre mostrar que o adversário é forte e perigoso. E isto ficou-me na cabeça e acho que isto é um bom princípio, porque independentemente do jogo e do adversário, é importante mantermos os níveis de atenção e de foco elevados. Uma sugestão é criar os objetivos específicos para ti próprio nesses jogos. E pode ser coisas simples como estar sempre intenso e focado, ganhar cada duelo, recuperares as bolas perdidas. Isto tudo vai ajudar-te a manteres a tua intensidade. Falamos também sobre isto ao longo do mês, sobre a próxima pergunta. E quando não estou convocado e sinto que tudo o que faço não chega? Eu sei que é duro. Eu sei que é duro, mas o teu valor não é definido por um jogo. E eu acredito que ficar de fora num jogo vai testar o teu compromisso contigo próprio e com a tua resiliência. Ficar de fora é uma oportunidade para analisares o que é que podes melhorar e para reforçares aquilo que tu já estás a fazer muito bem. Olha, lembra-te que há sempre alguém a observar o teu comportamento fora do campo. Por outro lado, há coisas que tu não podes controlar, e esta é uma delas. Decisões do treinador, a especificidade do adversário, ou mesmo os teus colegas de posição, tudo isso não depende de ti. É bem provável, eu sei, que te vais sentir frustrado e às vezes até te sentes injustiçado. Lembra-te também que essas emoções manifestam-se porque algo não correu da forma que tu querias. E o que é que tu vais fazer com isso? Vais baixar os braços ou vais esforçar-te ainda mais? A única coisa que depende de ti é continuares a trabalhar diariamente. Se é isto que realmente queres, a tua oportunidade vai chegar e recuperares a convocatória. Isso sim pode depender do teu empenho, da tua dedicação. Portanto, continua a trabalhar. Treino bem, mas nos jogos não consigo soltar tudo o que sei. Isto é um bloqueio mental? Eu diria-te que provavelmente sim. Provavelmente é um bloqueio mental e também te vou dizer que é muito mais comum do que parece e eu ouço esta história diariamente. O teu corpo, aliás, sabe exatamente o que é que tem que fazer. Mas como o teu nível emocional está elevado, o que é que a tua mente faz? Ela vai entrar em modo defesa. E quando tu entras em modo defesa, deixas de ser capaz de fazer as ações que são naturais em ti quando não existe carga emocional. E por isso é que nos treinos fazes as coisas bem. Por outro lado, como o teu cérebro aprende por associação e por repetição, se tu validas que nos jogos não soltas o que sabes, estás a reforçar esse padrão. E esse padrão vai continuar a repetir-se. Olha, convido-te a ouvir o segundo episódio deste mês, o episódio com o nome Como Melhorar a Performance, porque nesse episódio eu dou-te ferramentas práticas que podes treinar no teu dia-a-dia e que certamente vai ajudar nesta questão. Decida antecipadamente como é que vais estar no jogo e leva para campo a mesma confiança e determinação que levas para os treinos. Lembra-te, a qualidade tu já tens, tu já sabes exatamente o que é que tens de fazer em cada momento. O segredo é aprenderes a gerir as tuas emoções e vais ver como consegues soltar e como te começas a soltar como desejas. Mais uma pergunta. Quando o treinador me corrige em frente à equipa, fico logo com vergonha. Como é que eu lido com isso? Sabes, a correção mexe com o nosso ego e não com a nossa capacidade. É importante aprendermos a ouvir para crescer e não para te defenderes. Ouve com atenção e assume que qualquer feedback, assume que há ali algo para ti. Lembra-te que o teu treinador, quando te diz alguma coisa, quando te dá feedback, é uma oportunidade para tu melhorares. Eu costumo dizer que quando alguém perde um minuto que seja a dar-nos feedback sobre algo, essa pessoa está a ser generosa, porque está a abdicar do seu tempo para nos ajudar a melhorar, mesmo que não concordemos com o feedback. Portanto, aceita o feedback como algo construtivo que te vai ajudar a melhorar. Tenho medo de me lesionar outra vez. Como é que eu tiro isso da cabeça? Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que este medo é legítimo, porque a tua mente e o teu corpo guardam memórias. Quando voltas a jogar depois de lesões, ao evitar certos movimentos, podes estar a reforçar a ideia de que ainda estás frágil. Se já tens autorização do teu médico ou do teu fisioterapeuta para regressar à competição, então a solução passa por voltares a esses movimentos de forma progressiva, de forma consciente e confiante.
aqui a tua mente, eu acredito que precisa de uma nova referência que vá substituir a anterior. Então, como a tua mente não distingue o que é verdade do que é imaginado, podes-te visualizar, faz visualizações em que te vês a fazer esses movimentos já com segurança e com confiança. E aos poucos, se fores exercitando diariamente, aos poucos vais criando um novo padrão mental e vais ver que lentamente este medo começa a desaparecer. E agora temos uma pergunta também de um treinador. Recebi mais do que uma pergunta igual de treinadores. Sou treinador, como é que eu posso ajudar um jogador que tem talento mas não acredita nele? A minha sugestão é, mais do que dizer-lhe que ele tem talento, mostra-lhe, arranja forma de lhe mostrar. Como é que vais fazer isto? Cria momentos, cria situações onde ele possa experimentar o sucesso. Pequenas ações, pequenas vitórias vão reforçar a sua autoconfiança. Vai elogiando comportamentos concretos, coisas mesmo específicas, vai-lhe dando feedback claro e ajuda-o a perceber que ele é capaz. Sempre que ele melhorar alguma coisa, salienta essa melhoria. E quando puderes, podes também partilhar com ele histórias de atletas que passaram pelo mesmo. Certamente ele vai reconhecer-se e isso também o pode ajudar. Estas perguntas que vocês me fizeram mostram algo que nem sempre se vê. E mostram também que as dúvidas, os medos e os bloqueios fazem parte da tua história enquanto atleta. Mas também fazem parte as estratégias, o treino mental e a vontade de melhorar. E é precisamente por isso que estamos aqui, para falarmos de todas estas questões sem filtros. Se sentiste que alguma resposta foi para ti, guarda. E se quiseres partilhar com alguém que precise de ouvir, faz isso também. Até à próxima semana, onde começamos um novo mês com um novo tema, mas com o mesmo compromisso, dar voz àquilo que não se vê. Deixa a tua mensagem nos comentários, subscreve o canal e ativa as notificações para continuares a ver os episódios em primeira mão.